Olá, muito bom dia. Hoje é 19 de setembro de 2019. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Vamos aos destaques de hoje. Novos preços da gasolina e do óleo diesel passam a valer nesta quinta-feira nas vendas de refinarias para distribuidoras. IBGE divulga a estimativa da população do Maranhão. São mais de 7 milhões de maranhenses. A partir de agora, quem praticar violência doméstica deverá ressarcir os custos do SUS com o atendimento das mulheres vítimas da violência. Quase 300 focos de incêndio foram registrados em apenas 15 dias pelo Corpo de Bombeiros na região dos Cocais. No quadro Questão de Ordem, vamos falar sobre guarda compartilhada. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Pois é, você já percebeu aí que o Bom Dia Maranhão está recheado de informações. A gente vai falar sobre as queimadas no estado do Maranhão, um assunto que tem preocupado não só aqui o estado, mas todo o país. A gente vai receber daqui a pouquinho o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Maranhão, o coronel Célio Roberto, no nosso quadro Questão de Ordem. A gente vai falar sobre a guarda compartilhada, um assunto ainda que deixa muitas dúvidas para as pessoas. Você vai ficar bem informado no nosso quadro hoje, Questão de Ordem, sobre esse assunto. Também tem as principais informações aí na área da segurança. Agora há pouco o Silvão Alves estava aqui, o Bandeira 2, o Bom Dia Maranhão entra coladinho. Também tem os bastidores da política com John Coutrin. Esporte, a gente vai falar sobre a preparação, aí, os preparativos do Sampaio Corrêa para a partida de sábado, partida semifinal contra o Confiança, jogo de volta, que vai garantir uma vaga na grande final. O Sampaio tem uma boa vantagem, mas não dá para descuidar, não é isso? Agora são 7 horas e 1 minuto, te convido a ficar bem informado com as principais informações de todo o estado do Maranhão, agradecendo o carinho da audiência em todos os municípios no interior do estado, aqui na capital São Luís e também na Grande Ilha. Muito obrigado, vamos juntos até às 8 horas da manhã, tocando muita informação aqui na TV Difusora. E olha, a Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel. Mais um, né? Os novos valores passam a valer nesta quinta-feira já, a partir de hoje, nas vendas das refinarias para as distribuidoras. Quem traz os detalhes é a repórter Nice Ribeiro. Muito bom dia, Nice. Seja bem-vindo nesta quinta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Oi, Eduardo, obrigada. Muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. Esse aumento do litro da gasolina é de 3,5 e do diesel de 4,2. Inclusive, esse reajuste foi anunciado 2 dias após a Petrobras informar que não reajustaria o preço do combustível. Na prática, para as refinarias, esse aumento ele é de 0,05 para a gasolina e de 0,09 para o diesel. A estatal não informou qual que é o valor final desses combustíveis. O repasse para o consumidor vai depender da distribuição e dos postos de revenda. O aumento nos preços da Petrobras ocorre principalmente após o ataque às instalações de petróleo lá na Arábia Saudita no último fim de semana, o que acabou afetando a produção da principal petroleira do país e provocou uma disparada na cotação do barril no mercado internacional no início da semana. Portanto, mais esse reajuste, como você bem falou. Eduardo. Ok, Nice, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, aí pesa para os consumidores qualquer tipo de reajuste, nesse caso, no preço do combustível. A Nice Ribeiro, que daqui a pouco volta ainda no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 3 minutos e o IBGE divulgou a estimativa da população do Maranhão. São mais de 7 milhões de maranhenses. Em quase 20 anos, o aumento populacional foi maior que o do país. Em Imperatriz, por exemplo, a expectativa é de crescimento de quase 5% para o próximo censo de 2020. A reportagem é de Luiz Carlos Lima. O IBGE está preparando o censo populacional do ano que vem. A coleta das informações começa em agosto e deve durar 3 meses. O Instituto acaba de divulgar uma estimativa sobre o levantamento do próximo ano. De acordo com a estimativa, Imperatriz tem hoje pouco mais de 258 mil habitantes, crescimento de quase 5% na comparação com o último censo realizado em 2010. Imperatriz, de fato, vem apresentando algumas movimentações interessantes, até pela sua localização, por ser também um polo estudantil, por ser um polo de saúde, então ela assiste 3 estados com proximidade, no caso Tocantins, Pará, Maranhão, também a chegada de empresas industriais de grande porte. Isso sim gera, acaba gerando esse inchaço populacional. O Felipe é professor, deixou Portugal para vir trabalhar no Brasil.
Depois de 4 anos em Teresina, ele veio para Imperatriz, onde está há 7 meses com a mulher, que também é professora. Felipe conta que se apaixonou pela cidade. Gosto bastante de Imperatriz, acho uma cidade fantástica, tem um pôr do sol lindíssimo, gosto bastante da zona da Beira-Rio, passo lá todos os finais da tarde, acho que uma pessoa ganha uma energia incrível. E gosto das pessoas que são acolhedoras. Segundo o IBGE, a população de Imperatriz cresceu e o Felipe faz parte dessa estatística. Pois é, o Maranhão que é um dos maiores estados da federação e também conta com uma das maiores populações aqui do país. E olha, segundo informações do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o Maranhão ocupa atualmente a 11ª posição no ranking das unidades da federação, ou seja, representa 3,37% da população brasileira. O município de Matões do Norte foi o que apontou a maior taxa de crescimento, com 1,8%. A estimativa para 2019 é de 16.745 mil habitantes já na região Nordeste. O Maranhão tem a 4ª maior população, concentrando 12,4% da população nordestina. Como eu disse, uma das maiores do país, não é isso? Agora são 7h06 e andar com o capacete no braço ou simplesmente ignorá-lo ainda é uma prática muito comum no interior do estado, infelizmente. Muitos condutores que insistem em não respeitar as leis de trânsito acabam pagando um preço bastante alto, que na maioria das vezes pode custar a própria vida. Em Caxias, mais de 500 acidentes com motos já foram registrados até agora. Os cuidados para evitar acidentes de trânsito já são bem conhecidos da população. Rapaz, eu boto capacete, boto a viseira, arrocho ele e a velocidade normal do trânsito. Mas o relatório divulgado nesta quarta-feira pela coordenadora do SAMU Regional Caxias mostra que muita gente deixou de usar o capacete e seguir as regras de segurança no trânsito. O resultado é que o número de acidentes envolvendo motociclistas está nas alturas, sobrecarregando o atendimento hospitalar e pré-hospitalar. No atendimento à saúde no geral, desde o atendimento ao SAMU, até o atendimento hospitalar, fazendo com que esses pacientes que sofrem um trauma, eles permanecem mais tempo dentro da unidade hospitalar, permanecendo assim com um leito ocupado por mais tempo. É um paciente que não tem como ser atendido e receber alta 1, 2 dias após. A coordenadora do órgão pede o empenho e conscientização da população. Porque de nada adianta o trabalho do SAMU, de nada adianta o trabalho da polícia, de nada adianta o trabalho da segurança pública no geral, se não houver a conscientização dos nossos usuários. Pois é, conscientização, essa é a palavra-chave, é a palavra fundamental e a gente sabe, segundo até os próprios órgãos de trânsito que lidam aí com a segurança do trânsito, ainda é muito alto o número de pessoas que infringem a lei, principalmente no interior do estado. A gente sabe, a gente percebe que tem muitas pessoas ainda, motociclistas, que pilotam motos sem utilizar o capacete, que é um acessório fundamental para a segurança. Lamentavelmente não pode acontecer isso. E olha, no Brasil, em torno de 35% das mortes no trânsito são de motociclistas, mas no Maranhão, nos últimos 5 anos, tem ficado em torno de 50%. Em 2018, no Maranhão, por exemplo, de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, morreram 1.332 pessoas, das quais 680 foram motociclistas, ou seja, 51,5% do total, mais da metade, portanto. A frota de motociclistas do Maranhão é em torno de 60% de todo o conjunto de veículos do Maranhão que circulam aqui no estado. Em junho de 2019, de acordo com o Denatran, a frota de veículos do Maranhão era de 1.735.687 veículos, dos quais 1.037.374 são de motocicletas e motonetas, o que representa 59,76%. Há pequenos municípios do Maranhão em que a frota de motocicletas chega a mais de 85% de todos os veículos do município, quer dizer, quase a totalidade.
Agora são 7h09, você permanece aqui acompanhando as principais informações. Teve notícia agora há pouco de Imperatriz, Caxias, a gente segue levando muita notícia para você aqui no Bom Dia Maranhão. A partir de agora, quem praticar violência doméstica deverá ressarcir os custos do SUS com o atendimento das mulheres vítimas da violência. O projeto, que havia passado pelo Senado em março, altera a Lei Maria da Penha, que prevê essa obrigatoriedade por parte do autor e foi sancionado pela Presidência da República. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, em Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, contabilizou que em 2016 foram 89 mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Já em 2017, 189 atendimentos. 2018, 360 mulheres atendidas. E em 2019, de janeiro até agosto, 403. Nenhuma foi agredida pela primeira vez. Ela já tem um histórico de agressão, em todos os tipos de violência, da psicológica à física. Em Imperatriz, de acordo com um levantamento feito pela Secretaria, a mulher vítima de violência leva, em média, 9 anos para procurar ajuda. Uma das formas de minimizar esses índices agora é com o apoio do projeto de lei 11.340, que obriga os agressores de mulheres a devolver ao Sistema Único de Saúde os custos com atendimento médico. A Lei 11.340 obriga o agressor a ressarcir em casos de lesão, violência física ou sexual, psicológica e dano material ou patrimonial. Essa é uma dos tantos projetos de lei que tramite na perspectiva de ampliar a punição ao agressor para que ele, mediante todas as possibilidades de ser punido, seja com dinheiro, ressarcindo o Sistema Único de Saúde, que ele já paga, seja com as medidas protetivas, para que a gente consiga diminuir essa violência contra as mulheres. Pois é, que dá registro a casos alarmantes, e nada mais justo. O autor do crime, que praticou a violência doméstica, no caso, pague pelo que ele fez. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil gastou quase 6 milhões de reais somente com internações de mulheres vítimas de violência. Foram 5.496 mulheres internadas no Sistema Único de Saúde no ano passado em decorrência de agressões. Como eu disse, um número bastante alto. Além das vítimas internadas, mais de 37.800 mulheres aproximadamente, entre 20 e 59 anos de idade, precisaram de atendimento no SUS por terem sido vítimas de algum tipo de violência. Quer dizer, o Sistema Único de Saúde ainda gasta muito dinheiro, ainda tem que disponibilizar muita verba, crime esse que a gente já deveria ter prevenido, então nada mais justo o autor da agressão aí arcar com essas despesas. Agora são 7h12, confira agora como está o trânsito nas principais vias aqui da capital São Luís, essa prestação de serviço que a gente faz em parceria aqui com a Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, região central da cidade, a câmera localizada na Guaxenduba, ali na descida da Rua das Cajazeiras, também o pessoal ali que já sobe para a Praça Deodoro, os motoristas que passam por essa parte da região central da cidade, com destino à Praça Deodoro, o trânsito bem tranquilo nesse sentido aqui da Avenida Alexandre Moura, trânsito fluxo maior ali pela Rua das Cajazeiras, pessoal também passando ali pela faixa de pedestre, como a gente sempre alerta aqui, tem que passar no local adequado. Vamos para outro ponto da cidade, outro ponto aqui da capital São Luís, vamos saber como é que está o trânsito neste momento, também na rotatória do São Francisco. Trânsito tranquilo neste momento na rotatória do São Francisco, passando agora das 7 horas da manhã, depois o trânsito vai ficar um pouco mais intenso. Voltamos a alertar também, os pedestres estão atravessando na parte correta, na faixa de pedestre, como manda a lei. A gente lembra também que os pedestres também têm responsabilidade no trânsito. Outro ponto aqui da capital São Luís, trânsito bem mais complicado, como todos os dias, depois das 7 horas da manhã. O trânsito fica bem complicado, fluxo de veículos mais intenso ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, principalmente no sentido Angelim, Beckmão, no sentido Angelim, aqui quem vem para o bairro do Vinhais, também para a região central da cidade, saindo ali do bairro do Angelim, bairro da Coab e outros bairros que ficam mais afastados da região central de São Luís. Avenida Guajajaras, trânsito bem tranquilo,
os veículos aqui que você percebe trafegando neste momento, entrando ali, acessando a Avenida Lourenço Vieira da Silva, aqui nessa posição mais reta, a Avenida Guajajaras, o trânsito é bem tranquilo neste momento. Quem for passar pela Avenida Guajajaras, a gente tem informação que o trânsito é bem tranquilo neste momento, como você pode acompanhar agora nas imagens. Prestação de serviço aqui no Bom Dia Maranhão, mostrando como está o trânsito. O pessoal que está em casa acompanhando a gente, que vai sair de casa, está acompanhando aqui o Bom Dia Maranhão, vai sair de casa daqui a pouco, quer saber como está o trânsito, só ficar ligado no Bom Dia Maranhão, que todos os dias a gente mostra, faz essa prestação de serviço importante aos nossos telespectadores aqui da capital São Luís. Agora são 7 horas e 14 minutos, confira o nosso giro de notícias. O Corpo de Bombeiros aponta que o incêndio registrado em uma residência no bairro Parque Vitória, em São José de Ribamar, pode ter sido provocado por um curto-circuito ou uma vela que teria sido deixada acesa no interior da casa. 3 pessoas moravam no local, mas ninguém estava em casa no momento do incêndio. A princípio, vizinhos tentaram apagar as chamas e, em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros. Ainda segundo os vizinhos, o incêndio provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica no Parque Vitória durante alguns minutos. Estão sendo colocados novos conjuntos de semáforos, faixa de pedestres e sinalização no trecho da Avenida Carlos Cunha, onde no domingo, dia 8, um trágico acidente aconteceu, deixando 5 mortos. As medidas para a área da Avenida Carlos Cunha decorrem de uma decisão conjunta entre a SMTT e os representantes da comunidade. Semana passada, moradores interditaram a via em um protesto, pedindo mais segurança no local. Uma obra para a colocação de uma mureta está prevista junto a essa medida. A Secretaria Municipal de Trânsito manterá um agente de trânsito no local para orientar a travessia, principalmente no horário com maior fluxo de veículos. Após o Tribunal Superior do Trabalho decidir ontem que 70% dos empregados dos Correios mantivessem as atividades da empresa, os funcionários suspenderam a paralisação. Com a decisão dos empregados, os Correios vão manter as cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho até o dia 2 de outubro, data do julgamento do dissídio pelo tribunal. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores, em empresas de Correios e Telégrafos e similares, os trabalhadores reivindicam reajuste salarial com reposição da inflação de 3,25% e não querem cortes de direitos conquistados. Os empregados também são contra a eventual privatização dos Correios. E no próximo bloco, mais de 100 mil pessoas já foram vítimas de uma quadrilha que se aproveita de quem busca informações para saques do FGTS. E mais, quase 300 focos de incêndio foram registrados em apenas 15 dias na região dos Cocais. Agora são 7 horas e 17 minutos. Continua com a gente aqui na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão volta já já. Você ligado no Bom Dia Maranhão, agora são 7 horas e 20 minutos, agradecendo mais uma vez o carinho da audiência em todo o estado. Os primeiros beneficiados pelos saques de até R$ 500 do FGTS já começaram a receber o dinheiro. Mas olha só, é bom ficar alerta. Também para os golpes aplicados pela internet. Mais de 100 mil pessoas já foram vítimas de uma quadrilha que se aproveita de quem busca informações. O seu Raimundo resolveu procurar uma agência da Caixa para esclarecer as dúvidas sobre a liberação do FGTS. Ele preferiu não buscar informações na internet e tem uma justificativa para isso. Se ele for entrar pelas redes sociais, pela internet e fazer esse caso, eu acho que ele está entrando num golpe. Porque pela internet tem muito golpe que a gente vê avisando pela televisão, pelo jornal. Aí eu nunca recebi não, mas que eu não mexo com a internet, quem mexe é minha filha, eu também nunca recebi, nem ela. E essa é a explicação para as filas no setor de informação desta agência. Ficava alerta, que eu não ia me confiar em todo mundo, né? A gente não deve se confiar em todo mundo, não. E aí eu ficava atento sobre esses lances aí. Apesar de uma parcela da população se preocupar em procurar fontes confiáveis, tem muita gente por aí caindo nos velhos golpes da internet. Os golpistas dessa vez estão utilizando as informações do saque do FGTS que foi disponibilizado na semana passada. As mensagens chegam por meio do celular e disponibilizam um link de acesso. Esse link leva até uma página que é muito semelhante à oficial da Caixa Econômica Federal. Nessa página são solicitadas informações pessoais, como nome, CPF, identidade, conta bancária. E é aí que o golpe começa. O golpe de ter seus dados furtados e utilizados para
ter cartões, fazer cartões, empréstimos e as mais diversas estelionatos. E aí a gente pede que as pessoas que estão com dúvida com a questão do FGTS, que procurem a própria Caixa Econômica. Segundo o Departamento de Crimes Cibernéticos do Maranhão, não foi registrado nenhum caso específico sobre o golpe envolvendo o FGTS no estado. Mas em todo o país, mais de 100 mil pessoas já foram vítimas. São 2.000 novos registros por hora. A polícia orienta quanto ao acesso de links que chegam aleatoriamente para não cair no golpe. Se você está recebendo links de pessoas que você não conhece, não abra. Você pode estar infectando seu aparelho, podem vir vírus, podem vir páginas falsas. Então a gente pede que desconfie. Mesmo que você não fala com estranhos no meio da rua, você não fala com estranhos pelo celular. Pois é, essa é a regra básica, né? Não sabe qual é o link, não sabe de onde partiu, não abra porque pode ser um golpe. E as quadrilhas não pode ver algum benefício, alguma vantagem que quer se aproveitar da população. Não caia nessa. Olha, até março de 2020, 1.432.629 maranhenses vão poder fazer o saque limitado de R$ 500 por conta do FGTS. Consultas devem ser feitas pelo site da Caixa, telefone ou agências. Agora são 7 horas e 23 minutos. No Bom Dia Maranhão a gente fala sobre segurança. No estúdio já está aqui comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando, você agora há pouco recebeu o delegado Carlos Alessandro, que agora está na Superintendência de Polícia Civil da capital. Ontem foi desenvolvida uma operação, a gente inclusive mostrou ao vivo no jornal. Você já tem um balanço dessa operação? Quantas pessoas presas? Na verdade foram 12 pessoas presas, né, numa operação feita no São Raimundo, Vila Cutia, Valian, Portal da Ilha, Cascavel, aquela região lá que tem o domínio de uma facção criminosa. Que era do Conjunto São Raimundo, né? Exatamente. O que chama a atenção é que 5 dessas pessoas, Eduardo, estão custodiadas no sistema prisional aqui. Né, o Mauro, o Maurinho, que são figuras assim já bastante conhecidas e que tinham sido presas durante uma operação que foi realizada no ano passado. E mesmo de lá, de dentro da cadeia, eles continuavam comandando. Por exemplo, a polícia diz que foram algo em torno de 6 assassinatos. Algo em torno de 6 assassinatos foram registrados aí, a mando desses indivíduos lá de dentro da cadeia. Uma peça fundamental nessa engrenagem aí do crime, ela acabou conseguindo fugir. No caso, a Thaís, não é, que é a companheira do Mauro, a princesa, como ela é conhecida, ela acabou conseguindo fugir. Ela que era o principal elo de ligação entre esses criminosos lá na cadeia com os criminosos que estavam aqui fora. A audácia deles tão grande que lá durante a coletiva eles estavam afrontando lá, né, xingando as pessoas. Pra você ter uma ideia de que assim vive aquela comunidade lá do São Raimundo, refém desses caras aí. Então a princesa vinha, né, trazia as ordens aí para esses indivíduos aí e eles executavam, como a prática de assassinatos, roubo, tráfico de drogas. A polícia não conseguiu encontrar a droga, né, provavelmente estava guardada com a princesa e ela acabou conseguindo fugir. Disse hoje o delegado Carlos Alessandro que agora é uma questão de tempo para que ela possa ser presa. O que não se sabe, Eduardo, é o que se deve fazer, qual o destino que deve ser dado àquela área lá, que é uma área do governo federal, pertencente à aeronáutica, importante tratar desse assunto, né, Silvan? Uma área militar, e né? Uma área militar e que vive hoje no domínio à mercê desses criminosos aí. Lá eles desmancham carros, desmancham motos, serve de cemitério clandestino, inclusive, além desses 6 que estão comprovados, esses 6 assassinatos, há 2 pessoas que estão desaparecidas que podem ter sido enterradas lá. Então, se não houver um esforço conjunto entre o Estado e o município para questionar a união em termos de se isolar aquela área, ou então dar um policiamento lá para aquela área, esses criminosos vão continuar dominando aquela região ali, infelizmente. Mais correto seria isolar mesmo, né, Silvan? Sim, como você sim. frisou aqui. Silvan, vamos falar sobre outro assunto importante. Mais uma pessoa foi vítima aí, foi presa, teve como vítima um caso de estupro na região sul do estado. E a gente várias vezes, quase todos os dias, vem chamando a atenção para esse tipo de notícia que é lamentável, Muito triste, né, Eduardo? A cada dia você tem um caso desse para registrar. Os dados aí do Anuário da Violência mostraram o crescimento, né, desse tipo de crime, que é o estupro de vulnerável. E lá, na região lá de São Pedro da Água Branca, o indivíduo lá foi preso, Francisco Feitosa,
Ele foi preso, na verdade, já em Davinópolis, porque lá em São Pedro da Água Branca as pessoas ficaram revoltadas com ele, queriam matá-lo e ele acabou conseguindo fugir de lá. Ele estuprou uma menina, uma criança de 9 anos, e o que causou revolta, indignação das pessoas, foi justamente o fato dele ter dito de que, na verdade, ele tinha um relacionamento com a menina, um relacionamento amoroso com essa criança já há muito tempo, segundo o que ele relatou. Ele deve ter algum tipo de distúrbio. O certo é que as pessoas ficaram indignadas com isso, queriam matá-lo. Ele fugiu, foi se esconder lá em Davinópolis, a polícia fez uma busca lá, acabou conseguindo localizá-lo, até porque ele já tinha mandado de prisão em aberto. Por medida de segurança, ele foi mandado lá para a unidade prisional lá de Imperatriz, onde ele já está à disposição da Justiça. Tá ok, Silvão. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado. Silvão Alves, às 6 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui com o Bandeira 2, coladinho com o Bom Dia Maranhão, participando também aqui com a gente, trazendo as principais informações na área de segurança. Agora são 7 horas e 27 minutos. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para essa quinta-feira, aqui em cidades do estado do Maranhão. Em São Luís, aqui na capital São Luís, o céu fica parcialmente nublado, a claro e também ausência de chuva. A mínima aqui na capital maranhense é de 25 e a máxima é de 33 graus. Na cidade de Imperatriz, predomina céu claro e parcialmente nublado, sem previsão de chuva na cidade de Imperatriz. A mínima é de 25, a máxima calorão de 38 graus. No município de Caxias, céu parcialmente nublado, a claro e sem possibilidade de chuva, pelo menos segundo a previsão do tempo. A máxima lá em Caxias pode chegar a 40 graus, calor muito grande. Caxias que tem registrado inclusive muitas queimadas, muitos focos de queimadas, e a mínima é de 23 na cidade de Caxias. Outros 3 municípios aqui do estado do Maranhão, no interior do estado, começando agora pelo município de Bacabal, onde o céu fica parcialmente nublado a claro e ausência de chuva. A mínima é de 24, a máxima é de 39 graus. Outro município aqui, Balsas, predomina poucas nuvens e ausência de chuva também. Os termômetros lá em Balsas podem chegar a máxima hoje a 40 graus, a mínima é de 23. E para fechar, Barra do Corda, céu parcialmente nublado nesta quinta-feira em Barra do Corda, a claro e ausência de chuva. A mínima lá no município de Barra do Corda é de 23 e a máxima pode chegar a 39 graus. A gente percebe aqui que os municípios registrando aí temperaturas muito altas, principalmente no interior do estado. Agora são 7 horas e 29 minutos e ainda falando sobre esse assunto, quase 300 focos de incêndio foram registrados em apenas 15 dias pelo Corpo de Bombeiros na região dos Cocais. E os números de ocorrências podem aumentar durante o período de estiagem. Iniciam em julho e seguem até outubro, coincidindo com o período de estiagem. Segundo informações do balanço de ocorrências do 5º Batalhão de Bombeiros Militares, responsável pela região leste maranhense, a estatística de atendimentos realizados no período de 1º de junho a 15 de setembro foram registrados no total 288 incêndios. Algo que preocupa motoristas na BR-316 que corta Caxias. Causa mais o problema do acidente, do foco da fumaça, do fogo, é o povo que passa e toca fogo na beira da pista, aí o fumaceiro sobe aí para cima. Aí. A gente sabe que tem que redobrar a atenção, é necessário, né? E o mais é o risco de colisão, de acidente, porque a visibilidade fica muito pouca, né? Diminui bastante. A Polícia Rodoviária Federal não tem dados de acidentes que possam ter sido provocados pela fumaça de queimadas nas margens da BR-316, mas tem orientado os condutores com dicas para evitar acidentes. Primeiramente, ele deve reduzir a velocidade do veículo, né? E observando que há possibilidade dele prosseguir a viagem, é interessante que ele esteja com os faróis acionados, né? Mesmo porque a legislação já o obriga nas rodovias federais desde o ano de 2016 que os faróis baixos estejam acionados, né? Porque aí ele aumenta a possibilidade dele ser visto, né? Não de ver, mas dele ser visto. Às margens da rodovia, não é difícil flagrar trechos onde a vegetação está queimada com chão escuro de cinzas. O inspetor orienta que, em casos mais graves, os motoristas devem acionar o Corpo de Bombeiros ou até mesmo a Polícia Rodoviária Federal. A legislação ambiental brasileira é bastante clara quanto à proibição do uso de fogo na queima de vegetação nativa, seja ela florestal ou não. Portanto, o Código Florestal estabelece em seu artigo 27 que é proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.
para falar do combate a esses focos de incêndio em todo o estado, a gente recebe hoje aqui no Bom Dia Maranhão o Coronel Célio Roberto, que é comandante do Corpo de Bombeiros do estado do Maranhão. Muito bom dia, Coronel Célio Roberto, seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer nosso estar aqui. Obrigado. Coronel, a gente tem acompanhado que tem sido um ano atípico, tem uma preocupação muito grande em relação a essa questão das queimadas, mas esse ano tem tido aí o registro de muitos focos, não só aqui no estado do Maranhão, mas em todo o país. Queria que o senhor fizesse um balanço como é que tem sido o trabalho até agora e daqui para frente qual é a perspectiva do trabalho que vem sendo feito pelo Corpo de Bombeiros e também outras instituições. Nós estamos vivendo o período de estiagem. O período de estiagem é compreendido dos meses de julho a novembro. Nesse período nós temos altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, temos vegetação seca e ventos fortes, o que proporciona os incêndios florestais, o risco de incêndios florestais. Por isso que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com algumas secretarias do Estado que têm vinculação com o meio ambiente, lançou a campanha Maranhão Sem Queimadas, que é uma forma de despertar na população em geral, principalmente daqueles municípios que estão nos locais onde registra aí as mais elevadas temperaturas, e também que tem a cultura de fazer uso do fogo para o plantio ou até mesmo para a limpeza dos terrenos, que não façam. Existe um decreto que foi editado pelo governador Flávio Dino, no dia 27 de agosto passado, que proíbe o uso do fogo para este fim. E é claro que a legislação ambiental ela também prevê a queimada controlada, mas para isso é necessário que tenha um parecer técnico do Corpo de Bombeiros para só então a Secretaria de Meio Ambiente emitir essa licença. E a gente sabe que em alguns casos o pequeno agricultor ele necessita para fazer o manejo da terra dessa prática. O senhor citou bem, inclusive, essa questão do decreto que foi baixado pelo governador Flávio Dino, pelo governador do estado, justamente para coibir. Tem alguma área mais preocupante agora, Coronel Célio Roberto, de atuação? A área mais preocupante, até em razão da atividade econômica, é o município de Balsa e o seu entorno, porque eles fazem, ali tem um plantio da soja, eles usam a palha para fazer uma certa proteção do solo e existe um risco, né, de que qualquer incêndio aí fora de controle se propague e pegue aí nessa vegetação e o que vai trazer um certo prejuízo para esses produtores agrícolas. Além, é claro que isso tudo provoca danos, né, para a saúde das pessoas, principalmente as crianças e os idosos. Problemas respiratórios, por exemplo, né? Exatamente. Além de, em alguns casos, do incêndio fora de controle, também trazer, né, prejuízo para as pessoas. São casas que a gente já tem registro que foram já atingidas pelo fogo, porque, conforme eu falei anteriormente, uma época aí de ventos fortes, o que potencializa a propagação dos incêndios florestais. Pois é, um cenário infelizmente propício para as queimadas. Coronel Célio, a gente tem alguns dados aqui importantes que a gente vai citar agora. Olha, aqui no estado do Maranhão, de janeiro a setembro, foram 8.727 aí focos de incêndio. No mês de setembro, 2.489 focos, é o quinto lugar no país, segundo a fonte aí do INPE, de janeiro aí até setembro, 8.727 focos de incêndio. Só no mês de setembro foram 2.489 focos de incêndio. Quinto lugar no país, quer dizer, é uma preocupação muito grande. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros tem feito esse monitoramento. Agora, o senhor tocou no ponto importante também, que além das queimadas, que é prejuízo não só para a saúde pública, como o senhor disse, mas para o meio ambiente também, para a própria paisagem da cidade, do estado. Enfim, é uma situação bem crítica, mas eu queria que o senhor citasse também essa questão dos incêndios que têm acontecido em casas, em galpões, em estabelecimentos comerciais. Normalmente acontece por conta de pane elétrica, claro que tem que passar por uma perícia. Mas como é que orientação, como é que o Corpo de Bombeiros acompanha essas situações e que orientação que o senhor passa aqui para essas pessoas envolvendo também essas questões de incêndio em casas que a gente tem acompanhado também muito este ano? A orientação que nós damos aqui para a população é que
se faça, né, pelo menos uma vez por ano, a manutenção preventiva. Então, é visível que em algumas situações a gente tenha, sim, se deparado aí com os incêndios que são causados por pane elétrica, de alguma forma. Então, isso se dá pela necessidade que tanto os estabelecimentos comerciais, como eventualmente até os residenciais, também se observe, né, cuidados mínimos. A gente sabe que o incêndio que é provocado por corrente elétrica, ele é um incêndio que a gente classifica como de classe C, ele tem uma rápida propagação, além de também ter um risco, né, iminente para as pessoas que transitam ou nas empresas ou nas residências. Então, fica aqui a nossa recomendação para que não usem gambiarras, não sobrecarreguem as tomadas usando aquele Benjamin, que é uma peçazinha que se utiliza para você obter mais de uma fonte de alimentação, ligar mais de um aparelho na tomada. Isso aí é um risco também, porque vai haver uma sobrecarga, um superaquecimento, e com isso você pode ter o início de um incêndio por um curto ou por uma sobrecarga também. Tá, dicas importantes então do Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. A gente vai continuar acompanhando essa situação, Coronel, na torcida que as pessoas possam não atear fogo aí sem um compromisso. Isso aí tem prejudicado muito aqui o Estado, tem prejudicado muito o país. A gente fica a torcida, mesmo com o monitoramento que é feito pelo Corpo de Bombeiros, mas tem sim que contar com a conscientização da população. A gente vai continuar acompanhando e vai continuar conversando com o Corpo de Bombeiros, trazendo as informações pessoal que nos acompanha. Muito obrigado pela sua participação, Coronel Célio Roberto. Eu agradeço. Queria também parabenizar, aproveitando aqui o espaço, rapidamente, para parabenizar todos os nossos militares que estão empenhados aí no combate aos incêndios florestais, através das nossas unidades, tanto aqui da região metropolitana, mas também quanto do interior. A gente, nesse momento, a gente teve que suspender as férias e as licenças, então eu agradeço aí o efetivo pelo empenho que mais uma vez tem demonstrado e o cuidado que tem com a população maranhense. Esse caso foi uma importante causa. Obrigado, Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. E no próximo bloco, o Sampaio treina forte para o confronto de volta contra o Confiança. O time maranhense tem a vantagem, mas não pode descuidar. E mais, no quadro Questão de Ordem, vamos falar da guarda compartilhada. Agora são 7h39, o Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta, agora são 7h42 e a Jornada Maranhense da Sepsi será realizada nesta quinta e sexta-feira, portanto, hoje e amanhã. O evento tem como objetivo chamar a atenção dos profissionais de saúde para a Sepsi e trazer informações atualizadas que permitam o seu reconhecimento precoce. A Nice Ribeiro está de volta com a gente, tem mais informações a respeito desse evento e também do assunto. Nice, é com você. Oi, Eduardo. Então, primeiro eu gostaria de começar falando de um dado do Instituto Latino-Americano de Sepsi, que diz que 30% dos leitos de UTIs são ocupados por pacientes que têm sepsi. A gente precisa entender primeiro o que é a sepsi, e sobre isso eu vou conversar com o Rafael Marinho, que é enfermeiro. Rafael, bom dia para você. Explica para a gente o que é a sepsi. A sepsi, na verdade, ela é uma doença com uma alta mortalidade, ela é uma disfunção orgânica resultante de uma infecção. Esses dados que você trouxe é muito importante, porque a gente tem hoje uma alta mortalidade dentro das unidades de terapia intensiva e fora dela também. A gente tem noção, no Brasil hoje nós temos cerca de 670 mil casos por ano de sepsi e cerca de metade desses casos evolui para a mortalidade. Tá certo, obrigada. Justamente esses dados, né, esses índices alarmantes é que estão norteando esse evento. O que é a jornada? Por que ela está sendo realizada? Qual que é o objetivo? Só para acrescentar aqui, a gente vai conversar com a médica, a doutora Francisca Araújo, que é médica intensivista e também uma das organizadoras do evento. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pela presença de vocês. Na verdade, esta jornada é uma jornada que surgiu do anseio dos profissionais de saúde. É uma jornada multiprofissional, realizada com equipes de saúde de várias unidades hospitalares públicas e privadas. A gente vem trabalhando já há 4 anos com esse evento de sepsi,
já que o mês de setembro foi o mês escolhido para o Dia Mundial da Sepse, que é 13 de setembro. Então, hoje nós estamos aqui incentivando os profissionais a pensarem em sepse, a fazer um diagnóstico precoce e um tratamento imediato. Só assim esse paciente vai ter chance de sobrevida. Como o Rafael falou, o Brasil tem uma mortalidade muito alta, 55,7% dos pacientes vão a óbito. E isso é um dado alarmante e que a gente não pode ficar quieto, parado, sem propor uma mudança. E essa mudança tem que começar conosco da área da saúde. O evento ele é aberto para qualquer pessoa participar? Como é que funciona? Qual a logística? Já encerraram as inscrições, né? Nós fizemos as inscrições, nós temos também que agradecer a todos os patrocinadores que nos proporcionaram fazer este evento e nós vamos ter a jornada acontecendo hoje e amanhã aqui no Rio Poti Hotel e nós contamos com a presença de todos os inscritos para abrilhantar o nosso evento. Tá certo. Muito obrigada pelas informações de vocês. Eduardo, é com você. Obrigado, Nícia. Agora são 7 horas e 45 minutos. Lembrando que o evento acontece hoje, tem início hoje e também amanhã. Chegou a hora do nosso quadro Questão de Ordem aqui no Bom Dia Maranhão. E a lei número 13.058 de 2014 alterou artigos do Código Civil de 2002 para estabelecer o significado da expressão guarda compartilhada e dispor sobre sua aplicação, de destacar que antes da introdução da nova lei, a guarda compartilhada somente era aplicada sempre que possível, sendo ainda uma opção dos pais. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo a advogada Terezinha Marques, presidente da Comissão do Direito das Famílias da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Seccional Maranhão. Bom dia, doutora Terezinha. Bom dia, Eduardo. Em relação a essa questão da guarda compartilhada, normalmente quais são as principais dúvidas que existem ainda em relação aos pais? Lembrando que é uma situação desagradável, mas quais são as principais dúvidas que existem ainda em relação aos pais, em relação a essa questão da guarda compartilhada? Bom, a guarda compartilhada, quando ela foi instituída em 2008, ela, como bem você falou, ela dizia, sempre que possível será aplicada a guarda compartilhada. E o que era esse sempre que possível? Era uma coisa muito subjetiva. Os juízes entendiam, não só os juízes, mas os doutrinadores, que ela não seria aplicada, não tinha condições de ser aplicada, se os pais vivessem brigando, litigando, né? E com o passar do tempo, terminava sendo inócua a lei, porque não era aplicada, era ineficaz. E aí os pais se mobilizaram e disseram não, independentemente da gente estar brigando ou não, a guarda compartilhada tem que ser aplicada. E aí houve a mudança, essa alteração, dizendo que a guarda compartilhada, mesmo no caso que os pais não entrem em um acordo, será aplicada. E cada caso tem que ser visto de uma maneira peculiar, de uma maneira única, porque cada caso é um caso. O juiz tem que analisar o que for melhor para a criança. Tem sempre que se pensar no princípio do melhor interesse da criança. Então, tem que analisar cada caso como um único. Como eu disse anteriormente aqui, não é uma situação favorável, é uma situação desagradável. Então, tem que ter um trabalho muito minucioso em relação a essa questão da guarda, não é isso? Isso. Doutora Terezinha, tem também uma diferença entre a questão da guarda compartilhada e a guarda alternada. Queria que a senhora explicasse isso. Há uma confusão muito grande. Na guarda compartilhada, ela atribui a ambos os pais, de forma igualitária, o exercício do poder familiar. Ou seja, os pais em conjunto, vão decidir sobre os principais aspectos da vida da criança e do adolescente. Na guarda alternada não é assim. Vamos dizer, até o ordenamento jurídico brasileiro, inclusive, nem prevê a guarda alternada. Eu, particularmente, acho que há um prejuízo com relação a isso, porque na guarda alternada, o pai fica, vamos dizer assim, uma semana com a criança e a mãe com uma semana com as crianças. Nesse tempo que o pai fica, a gerência é totalmente dele. Então, a mãe não interfere. É de responsabilidade dele aquela semana, por exemplo? Ele vai ter a custódia física e a guarda jurídica. Isso na alternada? Na alternada, assim como a mãe. E isso gera uma série de conflitos, porque o que o pai, às vezes, estipula para a criança, são a maneira como ele trata, a maneira dele educar é diferente da mãe, entendeu? Então, isso gera uma confusão na cabeça do menor. As pessoas têm que entender que, entre os pais, eles têm que dividir essas tarefas respeitando, né, o posicionamento, não tirando a autoridade do outro. E na guarda alternada, geralmente isso acontece. Eu vou para a casa do meu pai, porque o meu pai não me impõe regras, ou vice-versa. E eu prefiro ficar lá
Quando chega na casa da mãe, aí a mãe diz, olha, você tem que estudar, mas na casa do meu pai eu não tenho Mas que isso estudar. tem um acompanhamento jurídico também, né, doutora Terezinha, da assistente social, tem todo o acompanhamento jurídico dessa situação. Infelizmente tem quando essa situação é levada a litígio, que aí o juiz determina que seja feito um estudo psicossocial, que é feito pelo setor multidisciplinar do fórum, e aí sim, eles detectam o problema. E se conseguirem ver que há prejuízo para o menor, aí eles comunicam o juiz e o juiz pode colocar a guarda exclusiva apenas. Em relação à questão de obstáculos, tem algum obstáculo na relação da guarda compartilhada? Tem, são obstáculos que a gente não pode esquecer. Às vezes a criança é muito nova, né? E realmente é difícil aplicar a guarda compartilhada quando a criança, por exemplo, está amamentando. Mas esse entendimento, né, cada juiz tem um entendimento diferente. Outro obstáculo é quando a criança, os pais residem em cidades diferentes. Às vezes fica difícil administrar essa guarda compartilhada. Também quando há agressão, né? Quando há agressão física e verbal, não tem como aplicar a guarda compartilhada. Aí, no caso, já tem um histórico, né? Que é por isso que eu havia perguntado se vinha um acompanhamento da assistente social, porque já há um histórico e essas situações têm que ser avaliadas, né? Tem que ser avaliadas. Cada caso tem que ter um estudo específico. Não dá para generalizar. Em relação a essa questão da guarda compartilhada, a questão da aplicação dela, você disse que ainda não há um ordenamento jurídico para a alternada. E você seria, inclusive, a favor dessa questão? Não, eu não sou a favor da alternada. Da alternada sim, pois eu acho que confunde a cabeça da criança. Não é a favor da guarda alternada, perdão, da guarda compartilhada somente. Mas há algum outro aspecto que poderia ser mudado para beneficiar, como eu disse, é uma situação desagradável, mas que poderia beneficiar, que poderia ajudar na questão da aplicação da guarda compartilhada? Eu acho que o que está faltando é o bom senso dos pais. É deixar de pensar neles e pensar no melhor que for para o filho. Né? Essa criança ela tem que crescer num lar saudável, ela tem que ter um referencial de casa, mas ela tem que saber que o pai e a mãe separaram, mas que continua sendo pai e mãe. Então, essa criança precisa do amor dos pais. E a forma de demonstrar o amor é visar necessariamente o bem-estar do filho. O que for melhor para o filho, eles têm que aplicar. Tá ok, muito obrigado pela sua participação. A gente vai seguir falando sobre esse assunto e outros. Conta sempre com sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. A gente conversamos com a advogada Terezinha Marques sobre guarda compartilhada. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, e esse tema é um tema muito importante, tem sido muito debatido nos nossos tribunais. E eu peço aos pais, tenham bom senso, pensem primeiro nos filhos antes de pensar em litigar e brigar. E deixem esse orgulho de lado, deixem esse rancor de lado e pensem nos filhos, que eles são a parte que mais são prejudicadas. Tá? Ok, obrigado. Advogada Terezinha Marques, no nosso quadro Questão de Ordem, desta quinta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. E olha, a cidade de Caxias se prepara para receber a 13ª edição da Romaria da Terra e das Águas. Confira na reportagem de Franciane Araújo. Nesta edição, o tema é Água e Terra, fontes de vida, dons de Deus e direitos de todos. E o lema, Senhor, dai-me desta água. Quando a igreja nos chama a atenção para essas duas problemáticas, água e terra, que está sendo simplesmente transformada em mercadoria de lucro, nós estamos tirando o direito de vida de tantas outras pessoas. A peregrinação tem como objetivo valorizar a agricultura familiar agroecológica, mostrar sua importância histórica nos municípios para a conservação da vida e da saúde das pessoas do campo e da cidade. A chegada das caravanas está marcada para acontecer às 17 horas aqui no Parque da Cidade. E a abertura oficial da 13ª Romaria Regional da Terra e das Águas às 20 horas, com a presença do bispo da cidade, Dom Sebastião Lima, outras autoridades da Igreja Católica e também a presença do presidente da CNBB. Nós teremos a abertura oficial com a celebração da Santa Missa, com o presidente da CNBB, Dom Valmor, na qual está fazendo a sua primeira visita oficial ao Brasil, começando pelo Regional Nordeste 5, aqui em Caxias. Somos privilegiados por essa presença. A Diocese de Caxias deixa então o convite à população. Quero convidar a todos os caxienses que possam se fazer presente. A figura de cada caxiense é uma figura acolhedora, é uma figura de apresentar essa cidade para o Maranhão inteiro que está aqui nos visitando, nos acolhendo. Já está aqui comigo para falar de política, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com uma notícia quentinha. Está acontecendo agora uma operação da Polícia Federal no Congresso Nacional, né? Isso, agora, nesse momento, a operação da Polícia Federal no Senado, que tem como alvo, Eduardo, o líder do governo, Jair Bolsonaro, no Senado,
né, o Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra do MDB. A Polícia Federal, então, faz uma busca lá, né, no Senado. E qual a acusação contra ele? Quando o Fernando Bezerra foi ministro, né, do governo Dilma, da Integração Nacional, há suspeitas de irregularidades ali nas obras de transposição do Rio São Francisco. Então, a Polícia Federal, já desde cedo aí no Congresso Nacional, fazendo nessa operação, realizando, executando esta operação que tem como alvo o líder do governo, Jair Bolsonaro, o Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra do MDB, e o filho dele também, né, envolvido aí nessa suposta irregularidade nessas obras federais. Portanto, ao longo do dia, nós teremos mais informações. Com certeza. A notícia quentinha vindo lá de Brasília, aqui com o John Coutrin, na pauta nacional. Agora, John, o deputado confirma conversas do MDB com o juiz federal e também a sondagem ao nome da Cátia Bogé, que foi superintendente do IPHAN aqui no estado do Maranhão, não é isso? É isso. De forma exclusiva, nós falamos ontem com o deputado Roberto Costa, que é um dos dirigentes do MDB aqui no estado do Maranhão. Primeiro, ele disse o seguinte, que o MDB conversa, assim, essa informação que nós trouxemos aqui no Bom Dia Maranhão em primeira mão, sobre o juiz federal, o Vale Madeira, né, o José Carlos do Vale Madeira. O que acontece? Ele está sendo sondado, ainda é juiz federal, precisa se aposentar, sair, né, do cargo, se aposentar do cargo para ser candidato a prefeito de São Luís. Há apenas conversações, diálogos mantidos, né, com o juiz federal, José Carlos do Vale Madeira, e também com outro nome, que é a Cátia Bogé, presidente aí do IPHAN. Seria duas possibilidades, além, claro, do próprio ex-deputado federal Victor Mendes, que foi deputado federal, estado do MDB. Portanto, são esses três nomes que o MDB avalia. E ele confirmou ainda a nós ainda, o Roberto Costa, que o ex-senador João Alberto será candidato a vereador em Bacabal. O senador João Alberto, prestes a completar aí 85 anos, deve encerrar a carreira política como vereador. Para finalizar, Eduardo, sobre eleições do PT. O PT aí, portanto, ontem uma decisão da direção da Executiva Estadual acabou anulando, né, 8 urnas daquela eleição de São Luís. Portanto, dando vitória, por enquanto, ao Kleber Gomes contra o atual presidente, vereador Norato Fernandes. Mas claro que isso cabe recurso para a direção nacional. Então, a Executiva Nacional decidirá a eleição do Diretório Municipal de São Luís. Tá ok. Obrigado, John, pela sua participação. Conto com a sua volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. Valeu, obrigado, John Coutrin, todos os dias falando aqui os bastidores da política. Chegou a hora do esporte aqui no Bom Dia Maranhão. E o Sampaio Corrêa vem treinando forte para a partida decisiva que vale vaga na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. Hugo Viega, que tem mais informações. Com a vitória na partida de ida contra o Confiança, o Sampaio se prepara agora para o próximo desafio no sábado no estádio Castelão. O Sampaio terá a volta do meia Rodrigo Andrade, que cumpriu suspensão automática. Em contrapartida, não poderá contar com o lateral esquerdo Romano, que recebeu o terceiro amarelo. Com uma entorse no joelho, o volante Lucas Huck passará por exames esta semana e também é dúvida para a próxima partida. Com a vantagem de ter vencido por 2-0, o Sampaio pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança na competição. Hugo Viegas para o Bom Dia Maranhão. Valeu, Hugo, e a gente está na torcida, claro, pelo nosso representante maranhense para que possa avançar até a final e seja campeão aí do Brasileiro da Série C. O jogo acontece no sábado, às 5 da tarde, aqui em São Luís, no Estádio Castelão. E em portaria, divulgada em seu site oficial, a Federação Maranhense de Futebol divulgou a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Maranhense da Série B. Após 5 rodadas na fase de grupos da segunda divisão do estadual, 4 equipes confirmaram presença na fase decisiva do torneio: Chapadinha, Boa Vontade, Juventude e Babaçu. De acordo com a Federação, as semifinais serão disputadas em jogo único. A Federação, que estava avaliando ainda aí um processo que foi encaminhado pelo Bacabal, mas vai seguir agora as semifinais do Campeonato Maranhense da Série B. Lembrando que um time terá acesso para a Série A do Campeonato Maranhense, que será disputada já no próximo ano, em 2020. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quinta-feira. A gente encerra com imagens ao vivo aqui da capital São Luís, no bairro da Ponta da Areia, maré cheia. Imagem bonita para a gente encerrar essa quinta-feira e começar também bem essa quinta-feira, já que agora são 8 horas da manhã ainda. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Espero vocês amanhã a partir das 7 horas da manhã com o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora. A todos uma ótima quinta-feira. Grande abraço.